Olá, aqui é Leandro Campos, professor. Vamos falar sobre poderes administrativos, questões da banca CESP. Vamos lá. Primeira questão. A autorização por lei do ingresso forçado de autoridade administrativa em imóveis públicos e privados nos casos de abandono, ausência ou recusa que possam impedir o acesso de agentes de saúde para o cumprimento de medidas de vigilância corresponde à característica do poder de polícia denominada. Olha só. Aqui, vamos lá. Ele está falando aqui, ingresso forçado. Falou ingresso forçado, cara. Tá bem na cara que é a coercibilidade, né? A diferença entre a coercibilidade e a autoexecutoriedade, sendo que existem os três aqui, né? A discricionariedade no poder de polícia, os três existem no poder de polícia, né? A discricionariedade não é o caso aqui, porque é quando a lei dá as hipóteses, né, para que o agente público atue no caso concreto. Então ele tem um caráter de oportunidade e conveniência, tomar uma medida que seja mais conveniente naquela situação concreta, dentro dos limites estabelecidos em lei. Isso é discricionariedade. Isso está presente no poder de polícia, né? Excepcionalmente tem alguns atos vinculados às licenças, mas isso é outra história. Agora, a coercibilidade e a autoexecutoriedade, elas são muito parecidas, né? Também estão presentes no poder de polícia. A diferença é que na coercibilidade a lei já diz para o agente que ele pode agir, né? Ele cria um poder extroverso, ele cria uma obrigação por parte do administrado em receber aquele ato. Então, o proprietário do imóvel aqui, ele tem que receber, ele tem que se sujeitar, ele tem que aceitar o ingresso forçado do agente público. Então, é um poder que cria uma obrigação de maneira unilateral. Não precisa da concordância do proprietário, ele vai ter que se submeter àquilo. Isso é coercibilidade. A autoexecutoriedade são decisões que o agente público vai tomar no caso concreto, ele vai decidir algumas situações aí no caso concreto e ele vai executar aquilo que ele mesmo decidiu. Que é o caso clássico, né, de um restaurante que está vendendo produtos com validade vencida ou mal estocados, acondicionados e tudo mais. Então, ali naquele caso, nesse caso concreto, o agente público ele chega, ele decide pela interdição do estabelecimento. Até aí tudo bem. E onde é que entra a autoexecutoriedade? Entra quando o próprio agente público vai lá e interdita. Então, isso é a autoexecutoriedade, executar um ato que ela mesma decidiu, né? Então, o caso aqui, a lei ela já está autorizando o ingresso forçado. Então não tem decisão não, aqui já é uma obrigação que o particular vai ter que se submeter, né? Então aqui coercibilidade, que é o gabarito dessa questão, beleza? A segunda questão, a administração pública no exercício do poder de polícia regulamenta as leis e controla sua aplicação preventivamente por meio de ordens, notificações, licenças e autorizações. Ele está falando de poder de polícia, uma atuação preventiva do poder de polícia que é perfeitamente cabível, e inclusive é até para isso que o poder de polícia existe. Lógico que o poder de polícia também age repressivamente. Qual é a diferença? É que na atuação preventiva, o que se prevê, o que se previne, né, melhor dizendo, é que o ilícito não seja praticado. Então, diante do poder de polícia preventivo, o Estado vai tomar medidas para que o particular não pratique ilícito, não pratique infrações. Daí, por exemplo, para dirigir um carro, você vai ter que passar por vários testes, você tem que ter a sua licença, você está sendo fiscalizado o tempo todo, né? Isso é atuação preventiva do poder de polícia, o consentimento, a fiscalização. Agora, a sanção de polícia já é um ato repressivo. Existe também o poder de polícia repressivo. E aí, na sanção, percebam, praticou o ilícito, houve o ilícito, né? Então, nesse caso, a atuação repressiva. Aqui na questão está falando no poder de polícia, atuação preventiva, sim, por meio de ordens, notificações, licenças, autorizações. É exatamente isso. Aqui está certo.
Então, através desses atos e vários outros, né, o poder de polícia, o Estado, através do poder de polícia, ele vai controlar, ele vai consentir, ele vai fiscalizar dentro de várias atuações do poder de polícia através de vários atos, né, na atuação preventiva, para que não aconteça nenhum ilícito. Agora, se ele colocasse aqui, controla sua aplicação preventiva, se ele coloca aqui por meio de multa, por exemplo, aí a multa não é preventiva, a multa já é repressiva. Tá? 3. A discricionariedade existe como poder autônomo na medida em que permite que um órgão administrativo aprecie de forma autônoma determinada situação não regulamentada. Quando ele fala que poder autônomo, ele está querendo dizer acima da lei, fora da lei ou fora do que a lei prevê, e está errado. A discricionariedade ela vai atuar dentro do que a lei permite. Então, você tem um limite, né, que começa aqui e vai até aqui. Dentro desse espaço de atuação, o agente pode agir, né, dentro desse espaço. Então, ele vai tomar essa medida, ou essa medida, ou essa medida. Tudo que estiver previsto na lei. Agora, esse poder autônomo que ele está colocando aí já seria algo fora da lei, né? Ou além daquilo que a lei prevê. E aí não é permitido, tá? Aí, outra coisa que ele coloca aqui de forma autônoma, né? Não pode, né? Tem que ser dentro do que a lei permite. Aí, situação não regulamentada, não, tem que ser situação dentro da lei. 4. A autoridade máxima de determinada agência reguladora federal negou o requerimento administrativo apresentado por Caio, que diante da decisão denegatória interpôs recurso perante o Ministério Supervisor ao qual a agência se vincula. Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue. Os recursos administrativos decorrem do exercício do poder de polícia. Errado. O que aconteceu aqui? Uma agência reguladora, né, praticou um ato e... Não, praticou um ato não. O Caio, né, ele entrou com um requerimento perante a agência reguladora para fazer alguma coisa, sei lá, fazer uma fiscalização, atuar, não sei, para a agência reguladora fazer alguma coisa. E a agência reguladora foi e negou esse requerimento do Caio. O Caio pediu alguma coisa para a agência, mas a agência negou. Com base nisso, o Caio recorreu dessa decisão. É uma decisão, essa negativa de requerimento é uma decisão administrativa. E como toda decisão administrativa, cabe recurso. Então o Caio entrou com um recurso. Né? Ele entrou com um recurso, decisão denegatória, decisão que nega. Né? E esse recurso ele foi analisado por uma autoridade fora da agência reguladora. Né? Dentro do ministério que supervisiona aquela agência reguladora. Vamos lá. O ministério é órgão da administração pública direta. Ele exerce um controle finalístico, uma supervisão ministerial sobre as agências reguladoras, tal como as autarquias, né, que a agência reguladora é uma autarquia, entidades da administração pública indireta, o Ministério exerce um controle finalístico, uma supervisão ministerial. De modo que essas autarquias elas têm uma autonomia muito grande. Né? Se ela é autônoma, né, uma agência autônoma, mais é uma autarquia autônoma, então mais ainda, né, tem uma agência reguladora tem uma autonomia ainda maior. Enfim, não é o caso. Então, aquilo que a autarquia, que a agência reguladora decide, cabe recurso dentro da própria agência reguladora, pelas autoridades superiores dentro da própria agência reguladora. Isso chama-se recurso hierárquico próprio. Quando um recurso de uma decisão de uma autoridade dentro da agência reguladora é decidido por uma autoridade superior àquela que decidiu, porém, ainda dentro da agência reguladora, chama-se recurso hierárquico, porque depende da hierarquia, próprio, está dentro da agência reguladora. Agora, não é o caso aqui. Aqui, o recurso de uma decisão denegatória da autarquia, esse recurso foi analisado por uma autoridade fora da autarquia. Uma autoridade que pertence ao ministério, àquele órgão da administração pública direta. Mas é um órgão que supervisiona a autarquia. Então, vamos colocar um ministro que seja, um ministro. Então, a decisão da autarquia, houve um recurso
quem analisa esse recurso é uma autoridade de fora dessa autarquia. Então, é um recurso hierárquico chamado impróprio, porque é analisado por alguém fora da autarquia. E esse recurso hierárquico, o próprio nome já diz, decorre do poder hierárquico. Então, aqui está errado, porque fala que os recursos administrativos decorrem do exercício do poder de polícia. Não, eles decorrem do poder hierárquico. Seja um recurso hierárquico próprio, seja um recurso hierárquico impróprio, decidido dentro da própria agência reguladora por uma autoridade hierarquicamente superior, mas dentro da agência reguladora, ou por uma autoridade superior fora da agência reguladora, né? Hierárquico impróprio. Beleza. 5. Quando a administração pública avoca atribuições que não sejam da competência exclusiva do órgão subordinado, delega atribuições que não lhes sejam privativas e cria limitações administrativas, ela exerce, respectivamente, os poderes. Então, avocação e delegação são ligados ao poder hierárquico. Tá? Avocar uma atribuição, uma função, ou delegar, avocar para si, que é do subordinado, você avoca para você, você é o superior, ou você é o superior e delega ao subordinado ou a alguém que tem a mesma hierarquia que você. Então, avocação e delegação tem a ver com o poder hierárquico. Tá? E depois criar limitações tem a ver com o poder de polícia, porque está limitando a atividade particular em prol da coletividade. Então os poderes aqui são poder hierárquico, poder de polícia, letra B. Próximo. Acerca dos poderes da administração pública e dos atos administrativos, assinale a opção correta, letra A. O poder hierárquico da administração pública pode ser definido como o poder de punir as infrações? Não. O poder de punir as infrações é o poder disciplinar. Punição decorre do poder disciplinar. Hierarquia é outra coisa, é rever a atuação, dar ordens, né, e tudo mais. B. O poder regulamentar da administração pública consiste na possibilidade de expedição de atos normativos, ainda que primários, desde que não sejam contrários à lei. Ainda que primários é que pegou. Porque o poder regulamentar, que cabe ao chefe do executivo expedir decretos, né? Esses decretos, na regra, tem a exceção do decreto autônomo que eu vou falar, mas na regra, eles regulamentam, né? Eles normatizam, eles especificam os detalhes da lei. Então, a lei ela é hierarquicamente superior ao decreto, o decreto ele está abaixo da lei, salvo o decreto autônomo que tem aí a fundamento de validade direto na Constituição, tem uma lei, mas é a exceção. Então, o decreto ele tem como fundamento de validade a lei, e a lei é que é a norma primária. Então, o decreto não é a norma primária, o decreto é uma norma secundária, porque primeiro tem a lei, depois tem o decreto. Então, a letra B está errada quando ele fala que o poder regulamentar consiste na possibilidade de expedição de atos normativos, até aí tudo bem, ainda que primários não. São atos normativos secundários, quer dizer, normativo que cria norma, né? Se a norma está na lei, é uma norma legal. Se a norma está num decreto, é uma norma administrativa, uma norma de caráter administrativo, secundária. Né? Letra C. O poder de polícia da administração pública consiste na possibilidade de condicionar, restringir, frear, né? O exercício de atividade, o uso e o gozo de bens e direitos pelos particulares em nome do interesse da coletividade. Exatamente. Letra C. O poder de polícia ele vai condicionar, ele vai limitar, vai frear a atividade particular em nome de um interesse maior que é o interesse da coletividade. D. O ato administrativo discricionário depende da conveniência e oportunidade do órgão público, a razão pela qual está imune ao poder... O discricionário até aqui tudo bem, né? É conveniência e oportunidade, tudo bem. Agora, está imune ao controle do Poder Judiciário? Não. Porque o ato discricionário ele tem a legalidade e o mérito. O mérito não cabe controle pelo Poder Judiciário, mas a atuação dentro dos limites da lei, isso aqui cabe controle pelo Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário ele controla o ato discricionário, mas não ele todo, mas controla.
Controla apenas a legalidade e não o mérito. Controla apenas se aquele ato está previsto na lei ou não. Agora, se é um ato previsto em lei e o gestor, o administrador achou por bem esse ato, praticar esse ato e não o outro, aí não cabe ao Poder Judiciário atuar, porque senão o Judiciário vai estar atuando no Executivo, né, escolhendo o ato, aí não. Mas os aspectos de legalidade, que a lei foi obedecida, aí cabe sim. Então a letra D está errada. E letra E, o ato administrativo goza de presunção absoluta de lei. Ah, presunção relativa, né? Aí já é uma questão de ato, mas é presunção relativa. Próximo. Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e autoridade hierarquicamente superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão administrativa sem indicar fatos e os fundamentos jurídicos. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Na situação apresentada, João praticou abuso de poder? Olha só, a Maria, ela fez um pedido perante uma repartição pública e esse pedido foi negado. Aí ela interpôs um recurso administrativo. A autoridade que vai analisar esse recurso é aquela autoridade imediatamente superior ao agente que denegou o pedido dela, né? E quem é essa autoridade superior que vai analisar esse recurso? O marido da Maria, o João. Aí o que o João fez? Acatou o pedido da Maria, quer dizer, a autoridade negou, a Maria recorreu, quem analisou o recurso foi o João, que é a autoridade imediatamente superior àquela que fez a negativa, e o João foi lá e concedeu. Só que nesse caso é abuso de poder sim, sabe por quê? Abuso de poder. Não é porque ele não indicou os fatos e os fundamentos. Não é por causa disso. Porque pela Lei 9784, a lei do processo administrativo federal e tudo, quando você tem um parente analisando, né, no caso nem é parente, aqui é cônjuge, né, é o marido, né, ele tem que se declarar suspeito. O João não poderia ter analisado esse recurso porque ele é suspeito, ele é impedido, né? Ele é impedido. Ele não é nem suspeito, é impedido, porque suspeito você ainda tem que... É uma situação mais difícil de ser provado. Impedido está fácil de ser provado. Tem lá, certidão de casamento. Agora, provar que é amigo, provar que é inimigo, aí não tem certidão, né? Aí você tem que ter testemunha, tem que ter foto, tem que ter um monte de coisa para chegar à conclusão do cara ser amigo ou não, aí é suspeição. Aqui é puramente impedimento, que você comprova com uma certidão de nascimento, a certidão de casamento, você já prova que a pessoa é marido. Enfim, ele tem que se declarar impedido. Se ele está impedido, ele não é autoridade competente para analisar esse recurso. Ele deixou de ser a autoridade competente. E o abuso de poder, uma das suas faces é essa. Um ato praticado por uma autoridade que não é a autoridade competente para aquele determinado ato. Olha que doideira, né? O abuso de poder, ele tem o excesso de poder e o desvio de poder. No excesso de poder, vamos colocar logo bonitinho, né? Excesso de poder. A autoridade, ela age fora da competência que lhe cabe, como é o caso aqui do João, que o João era competente, mas no caso de analisar o processo da Maria, que é a sua esposa, ele não é competente. Então ele agiu com excesso de poder. E tem um desvio de poder, que é o agente competente, mas não atua buscando interesse público, e sim buscando o interesse privado. Por isso que é desvio de finalidade, desvio de poder. Um desvio é uma intenção, uma finalidade que deveria ser pública, ele se desvia para buscar uma finalidade privada, mesmo sendo competente para aquilo. Então aqui é excesso de poder, porque ele deixou de ser competente, ele praticou um ato enquanto ele não era mais competente para aquele ato, né? Então essa questão é muito interessante, tá? Muito interessante. Próximo. Carlos, servidor público federal com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais de seu cargo.
O terceiro prejudicado ajuizou ação de responsabilidade civil contra a União, solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. A sindicância aberta contra Carlos caracteriza o poder administrativo disciplinar. Olha só. Uma história, uma lenga-lenga, que a pergunta acabou sendo muito simples, né? Mas o negócio é que eu selecionei as questões de poderes administrativos. Lógico que aqui, nesse enunciado, né, que vai do Carlos até o item a seguir, né, ou até aqui, dependendo da prova, na verdade, quando a CESP faz isso, ela vai perguntando um monte de outras coisas, né, em outras questões. Nessa aqui que nos cabe apenas essa. Lógico que depois, nessa prova aí, ela perguntou outras coisas, né, sobre outros assuntos de direito administrativo que estão colocados aqui nessa situação. Mas o Carlos é um servidor, ele praticou um ato que causou um dano a terceiro, esse terceiro entrou com um processo, e a sindicância foi aberta, concluiu que esse ato não poderia ter sido praticado pelo Carlos, né? Um ato que causou prejuízo a terceiros, o Carlos não era o competente para esse ato, né? Na sua defesa, o Carlos falou, tudo bem, não era o competente, mas esse ato que eu pratiquei, mesmo não sendo competente, está em concordância com os pareceres aí da assessoria jurídica. O fato é que o ato causou um prejuízo ao terceiro, o terceiro entrou com um processo contra a União pedindo indenização. Beleza. A pergunta é, essa sindicância que foi aberta contra Carlos decorre do poder disciplinar? Sim, decorre. Por quê? Porque a sindicância visa verificar a ilegalidade, a ilicitude, enfim. E havendo a prática do ilícito pelo servidor, ele será punido. Então, a sindicância aberta é para fins de aplicação ou não da punição. E a aplicação da punição é poder disciplinar. Então, é uma questão enorme em que a pergunta era muito simples, né? 9. Excesso de poder é uma das formas de abuso de poder e ocorre quando a administração pública persegue uma finalidade legal, mas vai além do necessário para atingi-la, certo? Acabamos de falar, né? O excesso de poder, né? Você tem o excesso de poder, eu acabei de falar, são duas situações de excesso de poder, tá? O excesso e o desvio. O excesso de poder você tem, como eu falei, aquele que não é o competente para a prática do ato e pratica o ato, e o outro que eu esqueci de falar, ele é o competente, mas ele vai além daquilo que ele poderia fazer. Então, por exemplo, aqui na primeira situação, que ele não é o competente, é o caso do João. Ele não é o competente para praticar o ato, praticou excesso de poder. Nessa segunda situação de excesso de poder, ele é o competente para a prática do ato, mas ele vai além do que ele razoavelmente poderia ir. Ele vai além do que a lei permite. Por exemplo, um policial está fazendo uma revista pessoal numa pessoa lá, numa pessoa, lógico, não vai ser no animal, num cachorro, mas... E aí olhou lá, fez... Não tem drogas, não tem armas, não tem nenhum produto ali, objeto de furto, de roubo. Tem que liberar a pessoa. Aí o que o policial faz? Não encontrou nada, deu um tapa na cara da pessoa. Quer dizer, o policial, ele tinha a competência para fazer essa revista pessoal? Tinha. A situação estava ali configurada, né? Ele, vou fazer uma busca pessoal, vou fazer uma revista, bota a mão na parede. Agora, ele tinha a competência para dar um tapa na cara da pessoa? Não, ele foi além daquilo que ele razoavelmente poderia fazer. Então, isso também é excesso de poder. E o desvio é quando ele age dentro da competência buscando finalidade privada, está desviando da finalidade. Então, aqui na questão 9, ele fala que o excesso de poder é uma das formas de abuso, né, o abuso, aqui, e ocorre quando a administração pública persegue uma finalidade legal, né, mas vai além do necessário para atingi-la, que é a situação aí do policial, né, desse exemplo. Então, tá certo aqui. 10. Decorrente do poder hierárquico, que faculta à administração pública a possibilidade de escalonar sua estrutura, a fiscalização hierárquica pode ser realizada a qualquer tempo antes ou depois da edição do ato, independentemente de qualquer provocação, certo?
O poder hierárquico, ó, se o seu subordinado praticou o ato, você está ali olhando, ele praticou o ato. Ou então, ele praticou o ato dentro daquilo que você estava, então é atuação preventiva. Agora, ele praticou o ato sem você ver. Quando você foi ver, o ato estava praticado de maneira errada. O que você vai fazer? Você vai mandar ele fazer de novo. Ou praticou um ato, um terceiro foi lá e recorreu desse ato, e você é o superior. O que você vai fazer? Vai analisar esse recurso e vai desfazer o ato. Então, o poder hierárquico ele pode ser antes, durante e depois. Né? Pode ser mediante provocação, como é o caso do recurso, pode ser independente de qualquer provocação. Você já pode olhar o ato praticado pelo seu subordinado e mandar ele fazer de novo. Isso é um controle que você está exercendo ali. Então, o poder hierárquico é isso tudo aí. 11. Segundo o princípio de conveniência e oportunidade, ao conceder ao servidor licença para tratar de interesses particulares, o gestor há de convocar. Olha só. Licença, via de regra, é ato vinculado. Por quê? Porque se você tem todos os requisitos para ter aquela licença, você possui os requisitos para a concessão daquela licença, ela é obrigatória, o Estado é obrigado a te dar a licença. Por exemplo, eu passei em todos os testes para ter a minha carteira de motorista. Minha carteira de motorista é uma licença. Eu passei em tudo. Passei no teste prático de não sei o que, de não sei o que lá, de exame de vida, passei tudo. O Estado, obrigatoriamente, ele tem que me conceder essa licença, é um ato vinculado. E mais, tendo essa licença, ela vai ter o prazo de validade, ela pode expirar pelo prazo de validade, que provavelmente vai acontecer, mas não cabe a revogação dessa licença. Não cabe ao Estado olhar e falar assim, tudo bem, a sua carteira de motorista vai até 2035, tá bom. Mas eu vou revogar isso agora, porque eu não quero mais que você tenha. Eu não estou falando que ele praticou ilícito, não estou falando isso. Não estou falando que atingiu o prazo de validade, também não estou falando isso. Eu estou falando uma revogação pura e simples. O Estado te dá a licença, porque você tem os requisitos, e ele chega para você e fala, não quero mais que você tenha, vou revogar. Também não cabe, porque é um ato vinculado. Agora, a licença para tratar de interesses particulares, ela é discricionária. Por quê? É uma licença concedida ao servidor público, estável, né? Ele tem interesses particulares dele, coisa dele, ele faz o requerimento da licença, a licença é concedida, mas na lei federal ela vai até 3 anos, depende de cada estatuto, né? Mas no Estatuto Federal 8.112 é até 3 anos, mas o Estado ele pode revogar essa licença antes do seu término. Então, essa licença, excepcionalmente, ela não é vinculada, ela é discricionária. Então, aqui já é o discricionário, letra A. A concessão da licença normalmente é vinculado, mas a licença para tratar de interesses particulares é uma licença discricionária. Então, não é regulamentar, que tem a ver com expedição de decreto, né? Disciplinar não é punição. O hierárquico até poderia ser, mas concomitante com o disciplinar, porque tem vários poderes dentro de um ato só. Mas concomitante com o disciplinar, não, porque o disciplinar é aplicação de punição, então está fora também. Tá? Ficou letra A. 12. João, servidor público federal, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, ausentou-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização de seu chefe imediato. Ao tomar conhecimento do fato, a administração pública instaurou o processo administrativo disciplinar que, ao final, resultou a pena de suspensão de 10 dias, aplicada a João por seu chefe imediato. Ciente da decisão e inconformado com a penalidade que lhe foi imposta, João interpôs recurso do prazo de 30 dias, requerendo a anulação do ato. Em sua argumentação, o servidor comprovou que a conduta por ele praticada ocorrera uma única vez, o que, segundo ele, evidenciaria a desproporcionalidade da pena, e questionou ainda a competência do chefe imediato para a aplicação da pena. Diante da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue. Eventual autorização do chefe imediato de João, mediante pedido prévio, caracterizaria o ato de poder administrativo e hierárquico. Olha só, é aquela coisa que eu acabei de falar numa outra questão anterior. Esse texto enorme é porque a CESP ela coloca um texto e ela pergunta, sei lá, 2, 3, 4, 5 perguntas, né? Ela faz 2, 3, 4, 5, 6 perguntas com relação a esse texto. O assunto aqui é poderes administrativos. Então esse texto
nessa prova, nesse concurso do Ministério de Minas e Energia, tinha essa indagação com relação ao poder de polícia. E tinha outras também. A aula aqui é poder administrativo, poder de polícia, poder administrativo. Então, como a aula aqui é poder administrativo, eu utilizei o texto para só essa pergunta aqui, mas nesse concurso ela perguntou outras coisas também. Então, o João, ele saiu, ele se ausentou sem a prévia autorização, recebeu uma punição, ele disse que essa punição é desproporcional, que é suspensão de 10 dias. Realmente poderia ser uma advertência, né? E questionou também a competência da autoridade que aplicou a punição. Beleza. Aí depois ele fala, uma autorização, ele saiu sem autorização, mas uma eventual autorização do chefe caracterizaria o ato, um poder hierárquico? Caracterizaria. A punição de suspensão, poder disciplinar. Agora, se ao invés de ele sair sem autorização, ele chegasse para o superior hierárquico dele e falar, estou me ausentando, tá tudo bem? Tá tudo bem. Poder hierárquico, você se reporta ao seu superior hierárquico, o superior hierárquico ele está controlando ali, né, ausências, presenças, conteúdo, uma série de coisas. Então, uma eventual autorização do chefe de João, autorizando que ele saísse, né, um pedido prévio, isso caracterizaria o quê? O poder hierárquico. A aplicação da punição, poder disciplinar. Então, aqui está certo. 13. O poder de polícia constitui uma atividade estatal ampliativa da esfera de interesse do particular. Ampliativa não, restritiva, né? Já está errado aqui, né? Sendo prestado pela administração pública por meio do oferecimento de vantagens diretas aos indivíduos e às coletividades. Vantagem à coletividade, né? Ao indivíduo, coitado, ele está sendo limitado, então está tudo errado. Então não é ampliativa, é restritiva do interesse do particular, né? É ampliativa do interesse público. E o indivíduo ele tem restrições, ele tem limitações, e não vantagens diretas. As vantagens quem vai ter é a coletividade. Aí é a balança, né? Um vai ter mais, outro vai ter menos. Você tem o particular de um lado e a coletividade do outro. Então, o poder de polícia ele restringe a atividade particular em prol da coletividade. Próximo. O poder de polícia é a faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Tá certo, né? Já está mais do que explicado. Próximo. É íncita, né, ao poder regulamentar a possibilidade de especificar procedimentos previstos. É íncita que faz parte, né, do poder regulamentar especificar procedimentos previstos na lei. Certo, o decreto é para isso, né? O poder regulamentar é isso aí. Ele vai especificar, ele vai dar mais detalhes, ele vai esmiuçar aquilo que a lei está prevendo, né? É essa a função do poder regulamentar e aplicado genericamente para todos. 16. O exercício do poder regulamentar pelo chefe do Poder Executivo não é indispensável para o cumprimento de todas as leis. Não é indispensável, tá certo. Porque se você tem uma lei, mas não tem o poder regulamentar, não tem um decreto detalhando a aplicação dessa lei, a lei não vai ser aplicada? Claro que vai ser aplicada. Tem um monte de lei aí que não tem decreto, tem um monte de lei que não foi regulamentada ainda. Mas a lei, uma vez existindo, ela tem que ser aplicada. Ela está em vigor, ela está produzindo efeito, ela tem que ser aplicada. E como é que vai funcionar no caso concreto? No caso concreto, eles vão dar um jeito. Depois que vier a regulamentação dessa lei, aí os procedimentos se adequam a esse decreto, a esse procedimento. Agora, se a lei está colocada, a lei está posta, ela tem que ser cumprida. Então, o que ele fala? O exercício do poder regulamentar pelo chefe do executivo não é indispensável, ou seja, é dispensável para o cumprimento da lei? Sim, é dispensável. Você aplica a lei independente da existência ou não do poder regulamentar. O poder regulamentar é só o modo pelo qual você vai cumprir, mas a lei, uma vez existindo, em vigor, produzindo efeitos, acabou, ela tem que ser aplicada. No caso concreto, vão estabelecer aí um modo pelo qual ela será cumprida até que ela seja regulamentada. Próximo. Assinale a opção em que é corretamente indicada a prerrogativa da administração pública, caracterizada predominantemente por atos normativos ou concretos da administração, com fulcro na supremacia geral do interesse público, a fim de condicionar a liberdade e a propriedade individual por meio de ações fiscalizadoras, preventivas e repressivas. Tudo isso aqui é poder de polícia. Tudo poder de polícia, né? Letra E.
olha só. Vamos começar aqui. Prerrogativa, atos normativos ou concretos da administração. Ordem de polícia. Então, a ordem de polícia tem atos normativos. Ah, professor, qual a diferença entre a ordem de polícia, no poder de polícia, que cria normas, e o poder regulamentar, que também cria normas? O poder regulamentar, as normas são aplicadas a todas as pessoas, né? É aplicada de forma genérica. Já as normas da ordem de polícia, dentro do poder de polícia, são aplicadas para grupos específicos ali dentro da esfera administrativa, né? Então, esses atos normativos, eles dizem respeito ali, por exemplo, uma resolução do CONTRAN, está dizendo o modo pelo qual aquela é só para quem é motorista, né? Ou só para dentro, ou atos que fazem parte apenas da esfera administrativa. Agora, isso, ordem de polícia, criação de normas dentro do poder de polícia. É voltado para esse poder de polícia, para dentro da esfera administrativa. Agora, o poder regulamentar, o decreto do presidente, isso é para todo mundo, é para genérico, não é só para dentro da esfera pública, e sim para a esfera privada, para todo mundo, independente se você está ou não em quadro. Então, é para todo mundo. Então, atos normativos ou concretos da administração, ok. Supremacia geral do interesse público, lógico, o interesse público ele vai prevalecer sobre o interesse privado. Aí que especifica mais o poder de polícia, né? Condicionar a liberdade e a propriedade individual, né? E ele pode ser o consentimento, a ordem, o consentimento, a fiscalização, né? Ações fiscalizadoras, e pode ser preventivo e repressivo. Então, poder de polícia, tá tudo aí. Próximo. Marque a opção correta, letra A. A remoção de um servidor público de sua lotação originária como forma de punição é um exemplo de abuso de poder? Com certeza. Primeiro que remoção não é punição. Remoção não é punição. Remoção não é punição, não é vacância, não é provimento. Remoção é deslocamento. Então, o deslocamento do servidor, e ele leva o cargo com ele. Esse deslocamento, essa remoção pode ser a pedido, ou seja, o servidor que está pedindo a remoção, e aí será removido, ou não, espero. Mas também pode ser de ofício, pela própria autoridade pública no interesse público. Vejam bem o que eu acabei de falar, no interesse público. Agora, um servidor que foi removido como forma de punição, a lei não estabelece remoção como forma de punição. Então, se alguma autoridade fez isso, é porque essa autoridade está querendo se beneficiar com esse troço. Então, está violando a impessoalidade, porque essa autoridade que removeu está agindo no interesse pessoal dele, porque ele quer uma vingança, né? E isso ele está agindo com excesso de poder, porque ele está indo além daquilo que ele pode fazer. Ele não tem essa competência de remover para punição. Então, aliás, desculpa, excesso de poder, desvio de poder. Porque ele tem a competência para remover, né? Ele tem a competência para remover, mas ele não está agindo no interesse público, ele está desviando esse interesse público para o interesse particular dele. Ele quer uma vingancinha, ele quer punir o cara. Então aqui é abuso de poder na modalidade desvio de poder. Então a remoção como forma de punição é esse daí, tá? Porque remoção é deslocamento, não tem nada a ver. A outra fala, o poder regulamentar é uma prerrogativa que a administração possui para completar as leis, tudo bem, com vistas à sua efetiva aplicação, não sendo possível, contudo, a inovação na ordem jurídica. Não sendo possível, contudo, a inovação. Aqui tem um detalhe, olha só. O poder regulamentar, que é o decreto, né? Por que isso aqui está errado? Eu vou te explicar, olha só. Decreto. Expedido pelo chefe do executivo, tal, papapá. O decreto, você tem uma lei que é o fundamento de validade desse decreto, né? Então, a função desse decreto é, de fato, completar as leis, beleza? Mas também existe, de forma excepcional, o chamado decreto autônomo. O decreto autônomo é aquele que o fundamento de validade dele, autônomo, senão eu escrevo autônomo, né? Em que o fundamento de validade desse decreto autônomo não é uma lei, e sim a própria Constituição. Então, se o decreto ele tem como base a lei, ele realmente não pode inovar na ordem jurídica, ele não pode
criar algo que a lei não criou. Ele não pode regular algo que a lei não estabelece a ele que ele possa fazer. Então, de fato, esse decreto que tem como fundamento de validade a lei não pode, de fato, inovar na ordem jurídica. Agora, o decreto autônomo não tem uma lei acima dele, então ele pode inovar. O único limite que ele vai ter é o limite da Constituição. Mas ele é como se fosse, mas não é uma lei, não posso falar isso. Mas ele não tem a lei, então ele pode sim inovar na ordem jurídica, né? Porque é exatamente essa a característica do decreto autônomo. Então a letra B está errada, porque ele está generalizando. Ele está colocando o poder regulamentar como não sendo possível nunca, né? De modo algum, inovar, e existe a possibilidade, sim, do poder regulamentar inovar na ordem jurídica, que é o caso do decreto autônomo. Então, essa letra B, muita gente criticou, tem muita discussão aí na rede social, né? Nos sites e tudo, mas a questão é essa, é o decreto autônomo que pode sim inovar na ordem jurídica, então não tem que anular a questão está perfeita, tá? C. Em razão do poder hierárquico, o subordinado deve cumprir todas as ordens emanadas do seu superior. Todas as ordens? Não. Todas não. Exceto aquelas que forem manifestamente ilegais. Isso é previsto em todos os estatutos, federal, os estaduais e os municipais. Então, o subordinado ele deve cumprir as ordens dos seus superiores, salvo quando forem manifestamente ilegais. D. Questão boa essa questão, hein? O poder disciplinar não atinge particular que esteja ligado à administração pública por algum vínculo jurídico. Atinge sim. Atinge sim. O poder disciplinar ele tem duas aplicações. Uma, ao servidor que pratica ilícito, e o servidor público ele tem uma relação jurídica com o Estado, né? Ele é um servidor. E também atinge o particular, mas não todos os particulares. Apenas aqueles particulares que têm uma relação jurídica com a administração pública, quer seja através de um contrato, quer seja através de um ato, né? Então, um contrato de concessão, por exemplo, a empresa concessionária, que é uma empresa particular, descumpre aquele contrato, cabe uma punição prevista no contrato ou na lei, né, na lei de concessões, e isso decorre do poder disciplinar. Então, uma punição aplicada a um particular que tem um vínculo jurídico, tem uma relação jurídica prévia com o Estado. A letra D está dizendo que não atinge. Atinge sim. E letra E, o atributo da discricionariedade não é aplicável ao poder público. Claro que é, já falamos, foi a primeira questão que nós falamos, né? É aplicável. No que se refere aos poderes administrativos, assinale a opção correta. A. No direito administrativo, poder hierárquico e poder disciplinar são sinônimos? Não, não são sinônimos. Pois ambos remetem à competência conferida. Disciplinar, hierárquico é dar ordens, escalonar, rever a atuação. Disciplinar é aplicar punição, né? Aí fala, ambos remetem à competência conferida à administração pública para ordenar e rever a atuação de seus agentes e fixar a relação de subordinação. Não, isso aqui é só do poder hierárquico. O poder disciplinar não tem essa função, é aplicar punição. B. O poder disciplinar confere ao agente público que detém posição de chefia a prerrogativa de dar ordens e fiscalizar o seu cumprimento, delegar e avocar atribuições e rever os atos dos hierarquicamente inferiores. Isso não é poder disciplinar, tem uma mosca aqui. Isso é poder hierárquico, né? Chefia, dar ordens, fiscalizar o cumprimento, delegar e avocar. Hierárquico, não é disciplinar. C. O poder regulamentar, também chamado de delegação legislativa, consiste na competência conferida ao chefe do Poder Executivo de editar lei. Não. Chefe do Executivo não edita lei, edita decreto, né? No máximo, ele vai fazer uma lei delegada ou uma medida provisória, que é outra história, não tem nada a ver com isso aqui. Então, um decreto que é hierarquicamente inferior à lei, né? D. O poder de polícia administrativa, por incidir sobre bens e direitos dos administrados, deve estar sempre adstrito aos limites da lei. Motivo porque não há margem para a discricionariedade. Ele está limitado à lei, mas a lei vai dar sim margem de discricionariedade em seu exercício, né? Dentro do que a lei prevê. Ele está adstrito à lei? Beleza. E a lei vai dar os limites da discrição. Então sobrou, tem a letra Ezinha aqui. Apesar de o poder de polícia ser exercido em regra, com exclusividade pelo ente responsável por regular a matéria,
algumas atividades interessam de forma concorrente a todos os entes estatais, de modo que, excepcionalmente, o exercício desse poder será difundido entre as unidades da federação, cada qual nos limites da sua competência territorial. Então, ele está falando que o poder de polícia ele é exercido pela União Federal, pelos estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, dentro da área de competência de cada um. Né? Essa competência de cada um é estabelecida pela Constituição Federal e cabe ao poder de polícia dentro das suas esferas de competência e todos os entes federativos. Perfeito, letra E. E a última aqui, um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade, sim, que estabelece que a administração pública é capaz de executar suas próprias decisões, desde que recorram previamente ao poder judiciário. Não, você colocou, independente da atuação do poder judiciário, é autoexecutoriedade, então aqui está errado, né? Desde que recorra, não, a autoexecutoriedade é exatamente o contrário, não recorre ao poder judiciário, né? E aí ficou o gabarito. Fico por aqui, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.